Era só um instante, viu? Tá certo. Aí vamos lá. Mais uma vez, João, eu quero. Deixa eu ver aqui quem poderia ler para mim. Eu queria uma pessoa para ler. A pessoa já está gravando? Já. Okay. Obrigado por lembrar. Gil, eu vou mutar aqui. Se você precisar, você vai falar, viu? Tá certo. Tu achaste a página? Estou procurando aqui. Deixa eu ajeitar aqui a professora. 117, é? 116. Mas se deixar na página 117, eu leio o restante do 116 e começo. Se você O que foi, minha gente? É que eu estou rindo do quê? O que foi? Ivani, vamos aqui lendo, Ivani? Sim, é. Ivani, vai. Mas eu vou espelhar aqui, só um minutinho. Isso aqui é Gil, olha aí. Peraí, vê se tá sem imagem aqui. Pronto, aí agora eu vou ajeitar vocês aqui. Vou abrir o livro de inglês. Tentando que consegue. Oi. Eu é esse aí. Ô, Marconildo, não. Aí é 115, a página 115. Porque é a 115. É a 115 eu já dei, a 116, aí vai 117, por aí vai. É porque essa é a versão mais nova. Qual é a página aqui? É 100 e quanto? Aí. Auge e fim, passou. Auge e fim. Aí são os símbolos, mais para baixo. Não. É a anterior. Aí. Pronto, Auge e fim do absolutismo. É essa daí. Sobre o reinado de Luís XIV. Aí depois vai passando adiante, certo? Eu vou espelhar para vocês, para a gente dar sequência. Pronto, pode ir. Qualquer coisa é só falar. Marconildo, desce a página. Certo. Mas só tem esse texto aí dessa página. Aí a gente vai para a página 117, viu? Sobre o reinado de Luís XIV, em 1643 a 1715, a França viveu o auge do absolutismo. Como o rei tinha apenas 5 anos de idade quando assumiu o trono. O poder foi exercido por seu ministro, o cardeal Mazarin. Este ajudou a sufocar as frondas, revoltas de nobres descontentes com a perda do poder e a crescente centralização. Com a morte do ministro Mazarino, em 1661, Luís XIV passou a dirigir pessoalmente toda a política interna e externa do reino. Ele escolheu o responsável pela finança do Estado, Jean-Baptiste Colbert, que daria ênfase à manufatura interna e ao aumento da oferta do produto. O rei instituiu um exército monárquico permanente, submetido à rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. Então, aqui tem Luís XIV e sua corte, né? Então, isso aí tem uma foto. Se você subir mais a página, Marconildo, viu? Para eles verem a corte, né? De Luís XIV, isso aí era a corte de Luís XIV, né? A sua casa, um jardim, passeando. Então, esse era o lugar que Luís XIV sempre vivia. É o palácio dele à frente, né? Porque dentro mesmo, depois a gente vai ter outra figura que vai mostrar. Então, por favor, tu passa a página 117 para a gente continuar a leitura. 117? Deixa eu ver. No plano interno, Luís XIV seguiu as ideias de Bolsé e reforçou as tradições do poder sagrado dos reis. Por ser católico, revogou o Edito de Nantes, restabelecendo a perseguição dos huguenotes. Mais de 150 mil pessoas deixaram a França, entre funcionários do governo, soldados e burgueses.
Isso abalou a economia francesa e resultou em uma crise econômica que despertou duras críticas ao regime absolutista. No plano externo, a França se envolveu em diversas guerras. As finanças ficaram mais enfraquecidas e o descontentamento e a oposição ao regime aumentaram. Seu sucessor foi seu neto, Luís XV, 1715-1774. Sua administração foi marcada por enormes gastos com a corte e por conflitos internacionais, como a Guerra dos 7 Anos. A partir de 1756, contra a Inglaterra, com a derrota, a França perdeu grande parte de suas colônias, como a região correspondente ao Canadá. Com Luís XVI, em 1754 a 1793, as dificuldades intensificaram-se, resultando na Revolução Francesa de 1789 e no fim do antigo regime. Aí vem símbolos do poder. Pode subir mais a página, por favor, Marconildo, se der subir aí o símbolo do poder para a gente ler. Valeu. Obrigado aí. Então, símbolos do poder. Luís XIV alimentou o culto à sua imagem, ficando conhecido como Rei Sol. É atribuída a ele a frase: o Estado sou eu. Que expressão o desejado controle de todos os poderes em suas mãos. O Palácio de Versalhes é outra forma de ostentação do poder absolutista de Luís XIV, com seus luxuosos aposentos e monumentais jardins. Com dinheiro do Estado, Luís XIV também financiava escritores e criava academias para diversas atividades com arquitetura, pintura e ciência. Entretanto, muitas obras produzidas nesse período não representavam os interesses da coroa, e sim, faziam críticas a ela. Os gastos, como a manutenção da luxuosa corte no Palácio de Versalhes e com o patrocínio da produção intelectual e artística, contribuíram para o consumir as finanças do país. Então, aqui, Marconildo vai subir aí a página, aí para vocês verem essa foto aí, ó, tá vendo essa foto aí? Ele diz que isso é uma foto nos arredores de Paris, por decisão, criada nos arredores de Paris, por decisão de Luís XIV, Palácio de Versalhes. Reproduzia em seu conjunto as imagens grandiosas do poder do Rei Sol, transformada em sede da monarquia francesa a partir de 1682. Ai, que coisa linda! Não é lindo nessa imagem? Muito lindo. Então, tem um restinho ainda, se quiser para ler, Marconildo, se você quiser puder aí botar para ler. Gente, esta foto. Aí ele diz, já der, opa, sim, transformado em sede de monarquia francesa, a partir de 1682, o palácio abrigava a família real, milhares de nobres e clérigos, servidos por uma legião de milhares de empregados e funcionários. Na imagem, detalhes da galeria, dos espelhos em foto. Isso aí foi em 2016, que ele tá, essa foto que ele diz. Na imagem, os detalhes dessa galeria foi em 2016. Muito lindo. Então, vamos para a página 118, Marconildo, por favor. Página 118. Personagens da dramaturgia, filosofia e literatura. Então, na efervescência cultural que marcou o reinado de Luís XIV, despontaram pensadores e artistas cujas ideias e obras floresceram naquelas épocas e repercutiram até hoje. Então, alguns deles são Descartes, que foi em 1900
1896 e 1950. Filósofo e matemático, autor do discurso do método em que estabeleceu as bases do raciocínio e da época. Foi o autor da célebre frase: penso, logo existo. Ao lado, René Descartes, representados por Franz Hans, em 1649. Então, aqui tem Molière, em 1622 a 1672. Um dos mais originais dramaturgos franceses, escreveu sátiras e comédias, como o Avarento Tartufo e o burguês, deixa eu ver, Fidalgo. Em sua obra, criou usos e costumes da sociedade burguesa da época. Isso aí é um detalhe do retrato de Molière, pintado por Pierre Magnard, em 1551. Aqui tem Racine. Aí tem Racine, escritor de dramaturgo, baseou-se no modelo. Aí tem que subir mais para ler, no Gregor. Pronto, aí. Racine. Escritor, dramaturgo, baseou-se nos modelos gregos para elaborar suas tragédias, como Andrômeda e Fedra, né? Que PH faz sentido. Fedra, na imagem. Retrato de Racine, Olhos sob tela, de Jean Baptiste, Saint-Terre, pintado em 1698. Desse outro lado, nós temos Pascoal, que foi de 1623 a 1662. Filósofo, matemático e físico. Desenvolveu alguns principais das chamadas tecnologia moderna, com base na computação, criou... Oi? Deixa eu ver aqui, porque esses meninos estão conversando tanto na aula aí, hein? Tá conversando tanto no bate-papo, Natália. Isso é verdade, eu vi. Olha, eu vi também agora mesmo. Porque eu sei que no momento assim eu tô com fome, mas não é para estar 86 mensagens, tá com a bexiga. Eu vi também. Viu? Aí, olha, vamos aí, pensa aí na aula, que a aula é muito importante, viu? Parem de estar falando chato, bate-papo e se concentre na aula. Pronto, Gil. Certo. Eu vi também o bate-papo aqui também, eu vi. Desenvolveu alguns princípios da chamada tecnologia moderna com base na experimentação. Criou a primeira máquina de calcular moderna. Ao lado, obra de Augustin Quesnel, da cerca de 1690. La Fontaine, autor... Aí, passe mais adiante a página, vê se por ler La Fontaine. La Fontaine, autor de inúmeras fábulas, nas quais usava os animais como personagens para satirizar os hábitos humanos e os costumes sociais do seu tempo. No livro Fábulas, de 1668, estão reunidas as 40 histórias dessas, retratos de La Fontaine, produzido no século XVII, autor desconhecido. O Avarento Molière, foto de 1900. Pronto. Aí, vamos passar agora, presta atenção, a gente vai para a página, porque, Marcondes, daqui é um documento, trabalhando com documento é um exercício, o qual a gente não vai fazer agora, vai fazer depois. Aí, a gente vai para a página 120. 120, pode passar, porque isso aí depois a gente vai fazer, quando for fazer o exercício. O estado absoluto em inglês. Como vimos, a imposição de Magna Carta ao soberano João I, em 1215, havia limitado o poder real permitido aos nobres, o controle político na Inglaterra, por meio do parlamento. Entretanto, a Guerra das Duas Rosas levou a nobreza inglesa à cisão e ao esgotamento, possibilitando a efetivação do regime absolutista, com a cessão ao trono de Henrique VIII, da dinastia Tudor, em 1485. Um dos mais célebres membros dessa dinastia foi Henrique VIII, 1509 a 1547, fundador da Igreja Anglicana,
como vimos no capítulo 5, né, anterior. Durante os governos de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I, 1558-1603. O parlamento inglês tornou-se um instrumento nas mãos dos soberanos, que o convocavam sem regularidade em geral para aprovar medidas de pouco apelo popular, com o aumento das taxações ou desapropriações de terra. Além disso, os monarcas limitavam suas sessões, subornavam seus membros e opunham com partidário da coroa. A página mais, Marconil, viu? A morte de Elizabeth I, pode subir a página, sim, Magna Carta, documento assinado por João Sem Terra, 2015, em 1215, no qual eram reconhecidos os direitos de nobreza e do clero, limitando os poderes reais. Aquela carta magna. Onde nós ficamos, onde eu fiquei, um dos mais célebres dos membros ali foi Henrique VIII. A morte de Elizabeth I, em 1603, encerrou a dinastia Tudor. Com ela, não se casou. Como ela não se casou e não deixou herdeiro, o trono inglês passou para seu primo, o rei da Escócia, Jaime I, da família Stuart. A busca pela consolidação do poder absolutista e a perseguição religiosa foram dois aspectos do governo de Jaime I e do seu filho Carlos I. Muitos puritanos, calvinistas ingleses, abandonaram o país e emigraram para as colônias da América do Norte. Aí agora a gente vai para a Guerra Civil de 1940 a 1949. Guerra Civil, Carlos I, 1625-1649, entrou em conflito aberto com o parlamento, que era contrário às perseguições religiosas e aos diversos tributos cobrados pelo monarca. Em 1628, o parlamento aprovou, contra a vontade do rei, uma petição de direito, também conhecida como Segunda Carta Magna, que limitava os poderes do monarca de instituir impostos e de aplicar prisões, sem aprovação dos parlamentares. Diante das pressões, Carlos I fechou o parlamento em 1629 e só voltaria a convocá-lo em 1640. A insistência do soberano em impor a religião anglicana e cobrar impostos cada vez mais altos provocou uma guerra civil de fundo religioso e político. De um lado estavam os cavaleiros, grandes proprietários católicos e anglicanos, que eram partidários do rei. Do outro, os cabeças redondas, partidários do parlamento, representantes de pequenos proprietários, populações urbanas e calvinistas puritanos e presbiterianos. A Guerra Civil terminou com a vitória dos cabeças redondas. A assistência soberana em impor a religião anglicana e cobrar imposto cada vez mais alto provou uma guerra civil do fundo religioso e político. De um lado estavam os cavaleiros, grandes proprietários católicos, aí os cabeças redondas, né? Aí deixa eu terminar, a população urbana, né? A Guerra Civil terminou com a vitória dos cabeças redondas, liderado por Oliver Cromwell. Após aprisionar, julgar e executar Carlos I, em 1649, os cabeças redondas aboliram a monarquia e instituíram uma república sob a liderança de Cromwell. A Inglaterra passou a ser governada por um Conselho de Estado, composto de 41 membros, sob a permanência de supervisão da Câmara dos Certo.
Os maiores paulistas. A Câmara dos Lordes, formada pelos nobres, foi abolida. Então, será que esses 5 minutos dá tempo eu ler esse restante? O restante não, né? A República Licença, Depois professora. Porque a São gente duas vai aulas da fazer... senhora? são São duas duas aulas aulas da senhora? minhas. Eu terminar aqui, vai ser o exercício, viu? Sobre esse assunto, viu? Marconildo volta à pasta e aí a gente começa os exercícios, viu? Aí apronta o caderno. Não vão deixando de lado, não. Apronta o caderno, que isso aí é qualitativa também, viu? A política república. A República Puritana, 1649 a 1660. O novo estado recebeu o nome de Commonwealth, pois a riqueza da nação seria de todos, comuns. Em 1653, à frente do exército, Cromwell impôs à Inglaterra uma ditadura pessoal. Dominou o Conselho e a Câmara e chegou a receber o título de Lorde Protetor da República. Durante o período republicano, a Inglaterra desenvolveu suas indústrias navais. Os atos de navegação de Cromwell estabeleceram que os produtos importados pelo reino deveriam ser transportados apenas por navios ingleses ou pelos países produtores. Com isso, buscava-se ampliar a participação inglesa no lucrativo comércio e internacional, então liderados pela Holanda. Prejudicado em seus interesses, a Holanda declarou guerra aos ingleses em 1652, mas foi derrotada em 1654. Com isso, a Inglaterra tornava-se a maior potência marítima do mundo. A morte de Cromwell em 1658 levou a Inglaterra a disputas e a crise política, até que, em 1660, os ingleses elegeram outro parlamento. Os novos parlamentares restabeleceram a monarquia e coroaram Carlos II em 1660 e 1685. Membros da dinastia Stuart e filho de Carlos I, que tinha sido executado no fim da Guerra Civil. Então, a gente vai terminar, né, a restauração de Stuart para a gente fazer um exercício, não é isso? A restauração de Stuart. Em Marconildo, dá tempo? Marconildo? Oi, Gil. Eu vou fechar a aula agora. Aí Vai cair, certo, é isso que eu vi, que tá. Aula, viu? Tá certo, aí o exercício, viu? Os meninos aprontam aí os cadernos. Beleza. Aí vou sair, vou mandar rapidinho. Certo.